Então, olá, crianças! Hoje, na nossa aula de História, nós vamos conversar um pouco sobre o movimento migratório acreano. Antes da gente iniciar, conversando sobre a aula de hoje, nós vamos pegar a nossa apostila e faremos a correção da atividade número 1. A atividade número 1 fala, sobre a formação do povo acreano. Então, a primeira questão: quem foram os primeiros habitantes das terras acreanas? Então, eu vou lá no meu texto. Os primeiros habitantes das terras acreanas eram as grandes famílias indígenas que aqui moravam, ou seja, foram os índios. Descreva como era o seu modo de viver. Eles se relacionavam pacificamente com a natureza. O que isso significa? Tiravam dela só o suficiente para viver e não abusavam da natureza. Qual a principal consequência dessa ocupação do espaço acreano para os índios que já habitavam essas terras? Os indígenas lutaram bravamente, mas não conseguiram vencer a batalha por falta de armas potentes para derrotar os invasores e perderam suas terras. 4. De acordo com o texto, cite os imigrantes que habitaram nas terras acreanas. Então, bolivianos, peruanos, sírios, libaneses e portugueses. De acordo com o texto, cite os migrantes que habitaram nas terras acreanas. Então, os nordestinos. Teve outros grupos, mas o nordestino foi o que procurou mais os seringais acreanos, tá, galera? Qual o principal interesse dessas pessoas ao vir habitar nas terras acreanas, trabalhar na produção da borracha? Quais os principais problemas enfrentados pelos migrantes e imigrantes nas terras acreanas? Os relatos de carta de alguns mostraram as dificuldades que eles passaram, como a saudade da terra natal e dos familiares que lá ficaram, além de algumas doenças. O texto cita a malária, cita a fome também e a miséria. Ok? Então, faça a sua correção no seu caderninho, tá? Para que você possa, ter essas respostas certas quando for estudar, ok? Então, continuando com a nossa apostila, na página 30 e 31 nós temos a atividade 2, que fala sobre o movimento migratório. Acompanhe comigo a leitura do texto. O movimento migratório acreano iniciou nos anos de 1877 a 1880, quando aliciadores tratavam de convencer trabalhadores de toda a região brasileira a se alistar como soldado da borracha para trabalhar na colheita do látex, que estava sendo muito procurado nas indústrias de automóveis e de outros produtos do exterior. Então foram espalhados panfletos e propagandas com dizeres: trabalha fácil e fortuna rápido. Cumpra o teu dever de brasileiro, alista-te no serviço de encaminhamento de trabalhadores para a Amazônia e cumpra o teu dever com a pátria. Então, observando aqui esses dois parágrafos, a gente percebe que as pessoas que migraram para cá, migraram na intenção de trabalhar na produção da borracha, não é isso? E as promessas que eram feitas, era uma promessa que agradava aos ouvidos de quem estava na miséria, Porque era a promessa de trabalhar fácil e fortuna rápida. E naquela época havia uma grande demanda da produção da borracha devido às indústrias de automóvel que precisavam desse produto. E até então, a produção da borracha só poderia ser feita aqui no Brasil, em específico na região do Acre, Por quê? Porque a seringueira ela é uma planta nativa da região norte. Então, em outros lugares do Brasil não tinha, e em outros lugares do mundo até então também não tinha. A intenção da propaganda oficial era confundir o convocado, que não estava sendo chamado para ser um mero trabalhador nos seringais, e sim para servir a pátria nos seringais. Ele era um soldado da defesa do Brasil na Guerra da Borracha. Então a propaganda ela dizia isso, que a pessoa não ia ser um mero trabalhador, mas sim um soldado da borracha. Além disso, o presidente do Brasil, em agradecimento aos patriotas, oferecia transporte, alimentação,
ferramentas e roupas. Ofereciam um bônus com as seguintes vantagens, ó. Então, além dele ser o soldado da borracha, ele também tinha muitas garantias. E aqui fala, ó, que o próprio presidente, né, o próprio governo federal, ofereceu a quem viesse para os seringais acreanos algumas vantagens. Vamos ler. Direito a 60% da borracha produzida. O que isso significa, galera? Significa que ele ia ganhar mais da metade da borracha que ele produzia. 50% da castanha recolhida. Então, metade da castanha que ele recolhesse era dele. 50% da madeira derrubada. Ó, uma metade era dele, outra metade era do patrão. Direito livre da caça, pesca, pele de animais abatidos e ainda 1 hectare de terra para plantar. Então, na propaganda era tudo muito bonito, né? Transporte, alimentação, ferramenta, riqueza fácil, 50%, 60% de tudo. E aí nós vamos observar aqui, ó, alguns folhetos daquela época, né? Então tinha assim, ó, rumo à Amazônia, terra da fartura. E olha lá as promessas, ó, 60% da produção da borracha, 50% da castanha recolhida, né? 50% da madeira, toda a pesca e toda a caça, ó, os hectares de terreno para plantar. Então esses folhetos eram atrativos. Por que eram atrativos? Porque se a gente pensar na vida que os nordestinos levavam, enfrentando a seca e a miséria, isso aqui era um convite muito atrativo. Era um convite de riqueza, olha que o nome já diz, ó, terra da fartura. Então, para eles seria muito vantajoso eles se deslocarem de onde eles estavam vivendo na miséria e migrar, né, e vir para as terras acreanas, né, trabalhar e ganhar isso aqui tudo. Continuando nossa leitura. Diante de tantas ofertas, os cearenses que estavam passando por grandes dificuldades por conta da seca que assolava o Nordeste nesta mesma época, resolveram migrar para a nossa região. Então, ó, o cearense, ele o quê? Ele estava vivendo, passando por grande dificuldade devido à seca. A gente sabe que devido à falta de chuva, né, a falta d'água, nada cresce, nada reproduz, nada sobrevive. Então, diante de todas aquelas ofertas, eles acabaram achando, né, essa oferta dada pelo governo como um escape, uma saída para o problema deles. Então, o cearense foi o nordestino que mais procurou os seringais, seguido dos maranhenses, piauenses, rio-grandense do norte, paraibano, alagoano e pernambucano. Ao chegar em nosso estado, sofreram decepcionados com a falsa propaganda que os induziram a migrar para a região amazônica. O governo não cumpriu com as promessas citadas na propaganda. Então, ó, até aqui a gente percebe que a propaganda era tudo o quê? Era só para atrair mesmo esses trabalhadores, né? Tudo que foi prometido não foi cumprido. Além disso, eles passaram por todo tipo de sofrimento, como saudade dos familiares que ficaram em sua terra natal, porque muitos vieram na intenção de vir, né, conseguir o dinheiro para trazer o restante da família, mas infelizmente para muitos isso foi apenas uma promessa, porque não conseguiram trazer a sua família, né, para junto. Ganância, perseguição por parte dos seringalistas, né, doenças, ataque de animais ferozes e índios, ok? Então, continuando ainda na apostila, nós temos uma atividade. E aí, lembrando, galera, você vai fazer o cabeçalho de hoje no seu caderno de atividades online, tá? Vai colocar os números, o número da questão seguido da resposta, tá? Para ficar uma coisa bem organizada. Então, a primeira questão diz: qual foi a condição climática, ó, clima, que estimulou a migração do povo cearense para trabalhar nos seringais acreanos? Então, a pergunta é: o que motivou a vinda dos cearenses para os seringais acreanos? Foram motivados por um problema climático. E aí você vai dizer que problema é esse. 2. Qual era a função dos soldados da borracha nos seringais? Então, volta lá no texto e procura essa resposta que está bem clara. 3.
Como os governadores da província da Amazônica conseguiram atrair as pessoas de outros estados para trabalhar nos seringais acrianos? Então, o que eles fizeram nesses, né? Eles fizeram algo para atrair a atenção das pessoas. Lá no nosso texto tem. Observem as imagens. Aí nós temos aqueles folhetos que eu expliquei para vocês na parte anterior, né? 4. Cite a principal intenção da propaganda sim. Então, você vai dizer qual era a intenção desses folhetos aqui, ó. 5. Após a chegada dos imigrantes ao Acre, o governo cumpriu as promessas feitas? Aí você vai dizer sim ou não e vai dizer o porquê. 6. O que esses imigrantes sofreram ao chegar em terras acreanas? Aqui é tanto os imigrantes como os migrantes, tá? O que eles sofreram? Ok, galerinha? E aí, se tiver dúvida, eu tô no grupo, tá? E eu aguardo a foto da sua atividade, tá? Um abraço e até a próxima.